A paz do Senhor, o canal Teologia Cristã em Foco traz mais um pequeno vídeo para falarmos da grandeza de Deus, do poder, da sua excelência, da sua magnitude. E hoje nós vamos trazer um pequeno vídeo que vamos debater um pouquinho acerca de atributos morais de Deus, mais especificamente sobre a santidade de Deus, sua retidão e justiça. Os atributos morais de Deus são geralmente considerados como as perfeições divinas mais gloriosas, mais excelentes, porque Deus é um ser supremo, todo-poderoso, glorioso. Não que um atributo de Deus seja em si mesmo mais perfeito e mais glorioso que outro, mas relativamente ao homem, as perfeições morais de Deus refugem como um esplendor todo seu, todo de Deus. Geralmente são discutidos sob três títulos, não é? A santidade de Deus, a sua justiça e a sua retidão. Outros teólogos também colocam a bondade de Deus. Nós vamos ver um pouquinho aqui sobre a santidade de Deus e a sua retidão e justiça. Creio que este vídeo não vai dar para abordar esses três tópicos acerca da grandeza do nosso Deus, mas se assim não for possível, nós editaremos outro vídeo e soltaremos aqui no canal Teologia Cristã em Foco. A santidade de Deus. Deus é santo. Veja o que diz a palavra de Deus sobre a sua santidade. Nós temos diversos versículos que falam sobre a sua santidade. E 1 Pedro 1,16 está escrito assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Pedro escrevendo acerca de Deus. A palavra hebraica para ser santo, que é kadash ou kadosh, deriva da raiz kad, que significa cortar ou separar. É uma das palavras religiosas mais proeminentes do Velho Testamento e é aplicada primariamente a Deus. Observe que os serafins, eles voavam, com duas asas cobriam seus rostos, com duas asas cobriam seus pés e com duas voavam, e assim eles diziam Kadosh, 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 quer dizer, santo, santo, santo é o Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Então, é uma das palavras religiosas mais proeminentes do Velho Testamento, do Antigo Testamento, Kadosh ou Kad. A mesma ideia é comunicada pelas palavras agiazo e ágios no Novo Testamento. Então já se vê que não é correto pensar na santidade primariamente como uma qualidade moral ou religiosa, como geralmente se faz. Sua ideia fundamental é a de uma posição em relação existente entre Deus e uma pessoa ou coisa. Então observe que nós traremos aqui posições de alguns teólogos eminentes, homens que se dedicaram a escrever acerca de Deus. E Emery Bancroft, no seu livro, ele tece o seguinte comentário: atributos morais. A santidade de Deus, incluindo sua retidão e justiça. A santidade de Deus é seu atributo mais exaltado e destacado, pois expressa a majestade de sua natureza e caráter morais. Então, o nosso Deus,
ele é exaltado, todo-poderoso, sublime, glorioso, e por isso ele merece a honra, a glória e o louvor para sempre. Falar sobre a sua santidade é importante, por quê? Porque é uma doutrina bíblica pregada, ensinada e que nós, como cristãos, devemos sempre muito bem atentar. Bem se poderia chamar a santidade de Deus de o atributo moral enfático de Deus, se é que existe qualquer diferença em grau de importância entre os seus atributos morais. A santidade de Deus aparece ou parece ocupar o primeiro lugar. Ele diz: eu sou santo, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Nas visões que Deus concedeu aos homens, no tempo do Antigo Testamento, o que mais se salientou foi a sua santidade, a santidade de Deus, a santidade divina. Observe, por cerca de 30 vezes o profeta Isaías se refere a Jeová chamando-o de o Santo. Isso nós observamos no seu livro, que tem 66 capítulos. O livro de Isaías, a propósito, ele é uma miniatura da Bíblia Sagrada. Os primeiros 39 livros, eles fazem parte de uma primeira divisão. E os últimos 27 livros, que são ali os capítulos, não é que eles são livros, mas os capítulos, os primeiros 39 e os últimos 27, eles se assemelham muito à mensagem do próprio livro sagrado, a Bíblia. Então observamos que aqueles capítulos eles narram de uma forma específica a primeira parte e depois a última parte com uma forma bem peculiar. Então chamamos o livro de Isaías de miniatura da Bíblia. Deus deseja ser preeminentemente conhecido em sua santidade, pois esse é o atributo pelo qual ele é glorificado por excelência. Conceitos superficiais de Deus e sua santidade produzem conceitos superficiais do pecado e da necessidade da expiação. Por não entenderem e não compreenderem a pessoa de Deus e não conhecerem a Deus, principalmente, é que as pessoas minimizam os efeitos do pecado, acham que não haverá juízo, as pessoas não cogitam na eternidade, não observam que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. As Escrituras declaram a santidade de Deus em altos e solenes tons. Santo e tremendo é o seu nome. A perfeição da santidade de Deus é o motivo supremo da adoração que lhe é devida. Então, os seres celestiais, os anjos, arcanjos, os anjos no céu, eles adoram, eles glorificam, exaltam a Deus e exaltam a sua santidade. Deus é louvado, Deus é exaltado e a sua santidade é reconhecida. Conforme evidenciada por nossa própria constituição moral, na qual a consciência mostra sua supremacia sobre todo impulso e afeição de nossa natureza. Por exemplo, podemos ser gentis, mas devemos ser retos. Portanto, Deus em cuja imagem fomos criados pode ser misericordioso, mas há de ser santo. Então, é uma observação aqui. Vamos ler a Bíblia? Romanos capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Leia comigo. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho,
disse o apóstolo Paulo. Então, Deus é santo, a sua santidade deve ser reconhecida. E a palavra de Deus ela sempre nos orienta que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, Deus, como um ser santo, absolutamente santo, ele exige santidade dos seus filhos. Conforme se vê nos próprios tratos de Deus, nos quais a santidade condiciona e limita o exercício de outros atributos. Assim, por exemplo, na obra remidora de Cristo, embora seja o amor que faz expiação, a santidade violada é que exige, e no castigo eterno dos ímpios, a exigência da santidade, que requer autovindicação, abafa o apelo do amor em favor dos sofredores. Salmos 85, verso 10, quem quiser conferir, é um versículo maravilhoso que trata desse tema da santidade de Deus. Nós queremos aqui tratar com você de forma bem clara, porque a teologia bíblica ela não é tão fácil, ela não é tão de fácil assimilação. Nós precisamos, primeiro, do auxílio do Espírito Santo, que o Espírito Santo, aquele que nos revela as coisas de Deus e o profundo de Deus, ele nos oriente, nos guie e nos ajude a realmente transmitir essas verdades de Deus. Filipenses 1:9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Então, a Bíblia ela sempre fala do amor de Deus para com seus filhos, mas o próprio Deus também exige desses filhos santidade, obediência, temor, para que sejamos cada dia abençoados por Ele. Logo em seguida, nós vamos ver essa amplitude da santidade divina. A percepção da santidade de Deus, ela gera a reverência e o temor no coração daqueles que se chegam à sua presença, conscientes, a não ser que estejam empedernidos no pecado. Eu lembro de uma passagem que Pedro, ao se aproximar do Senhor, ele estava despido, ele colocou suas vestes. Por quê? Porque ele reconheceu em Jesus a santidade. Ele viu em Jesus o homem santo, o Deus poderoso e santo, e ainda disse assim: afasta-te de mim, que eu sou pecador. Após ver Jesus realizar tão grande milagre, e Pedro era um homem temente, um homem afoito, mas era um homem realmente temente ao Senhor. Eu creio que no próximo vídeo nós vamos prosseguir falando da retidão e posteriormente da justiça de Deus. Vamos finalizar esse vídeo falando mais um pouco da santidade do Senhor. Observe que a pura luz da santidade de Deus revela a negridão de nossos pecados. A santidade revela realmente os nossos pecados. O único alvo do cristianismo é a santidade pessoal. A santidade pessoal, porém, será o único alvo absorvente e atingível do homem somente à medida em que ele reconhecer que a santidade pessoal é o único atributo preeminente de Deus, falou o teólogo E. G. Robinson. Jó 42, 5 e 6 diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por que Jó disse isso? Porque Jó estava agora contemplando a santidade de Deus após aquela tão grande experiência com o Senhor. Ao nosso Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 a nossa gratidão, o nosso louvor, honra e glória pelo seu excelso poder, sua soberania e estar acima de todos nós para nos guiar, nos orientar e, acima de tudo, nos salvar e nos levar um dia para estar com Ele na glória. Por
por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, ele nos chamou à santificação, nos chamou para viver uma vida santa, pura e separada do pecado e do mundo, para fazer a sua vontade e um dia estar com ele na glória eterna. Deus, tu és poderoso, tu és o Deus santo, justo e bom. Assim, em nome do teu Filho, nós te agradecemos por tão grandes bênçãos. Voltaremos, prezado amigo, amado irmão, você que está aí nos ouvindo, num próximo vídeo, falando um pouco sobre essas grandezas de Deus, dos seus atributos, das suas qualidades, da sua justiça, da sua retidão. E assim estaremos cada dia mais dialogando, conversando e falando a respeito desse Deus que nós servimos. A todos, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal para não perder nossos vídeos que chegarão para você em primeira mão. Amém? Deus abençoe. Até um próximo vídeo.